Boa noite, doutores, boa noite, doutora, boa noite, doutora Leonice, doutor Robson Ramos, muito boa noite, internautas. Estamos iniciando a primeira live do ano de 2022. A live de número 1, hoje, dia 3 de janeiro de 2022. Hoje, com a participação do doutor Robson Ramos, com a doutora Leonice, queremos inicialmente agradecer a presença de todos e principalmente cumprimentar os nossos presidentes, vice-presidentes regionais, jornalistas, internautas, de modo geral, que sempre nos acompanharam ao longo do ano passado. E obviamente, essa noite, uma live totalmente diferente, que envolve o exame de ordem indiretamente, a OAB e sua estrutura, que impede o exercício da advocacia, mas que não tira de ninguém o título de advogado. É isso, gente. Então, queremos saudar, em primeiro lugar, a doutora Léo, depois nós vamos saudar o nosso convidado de hoje, o doutor Robson Ramos. Boa noite, doutora Leonice, como vai? Tudo bem? Seja bem-vinda. Microfone fechado. Boa noite, doutor Carlos, boa noite, doutor Robson, boa noite, doutores e doutoras da plataforma Telegram ANB Nacional, filiados e todos os internautas que estão nos assistindo e desejar um feliz ano novo 2022, de muita paz, de muita saúde, muita prosperidade a todos. Ok, doutor Robson Ramos, tem o microfone fechado, vamos lá, boas-vindas, muito boa noite, doutor, como vai? Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de hoje. É sempre um prazer participar dessas lives que o senhor faz, que elas são muito importantes para o país, para todos nós, isso é muito importante. Boa noite, doutor Carlos, doutora Léo, e todos os internautas que estão assistindo esta live, que hoje a gente poderia, a primeira live, poderia começar por uma recapitulação de toda essa história, de como isso tudo começou, né? Porque tem muita gente que está chegando agora e não conhece a nossa história, né? Então, nós, da ANB, estamos aqui já muito antes, né? Acho que mais de 20 anos já, não faz nada não. É muito tempo, a gente começou na época que nem existia toda essa tecnologia que existe hoje, né? A gente conversava por e-mail, pelo Messenger, né? Era outra época. Então, a gente está nisso há muito tempo e nós conseguimos, ao longo dessas décadas todas, colecionar bastante documentos que alicerçam tudo que a gente fala, né? Então, nós temos uma longa história para contar e essa história ela tem que ser repetida de tempos em tempos para que as pessoas não percam isso da memória, né? Isso não pode ser apagado. Como foi que nossa história começou, como é que chegamos até aqui, né? Hoje a ANB, ela é bastante, muito bem sucedida, ela é um sucesso. Tem muita gente que chega hoje e fica, às vezes, incomodado, olha, mas não teve resultado. Bom, você tem que ver como era quando começou isso, há mais de 20 anos atrás. Então, o que nós conseguimos foi uma vitória fantástica. Mas as pessoas só vão entender isso se elas conhecerem como isso tudo começou. E o doutor Carlos sabe, a doutora Leonice conhece, e tem outros companheiros que estavam com a gente há muitas décadas atrás, alguns até já faleceram, né? Infelizmente, mas é uma longa jornada e ela é uma jornada vitoriosa. Eu considero que nós somos pessoas muito especiais, que nós dedicamos muito tempo, muito esforço e conseguimos descobrir coisas que jamais viriam a público, né? Então é um prazer estar aqui. Eu gostaria muito que nós fizéssemos essa recapitulação de como tudo isso começou, para depois falarmos da situação atual. Boa noite a todos. Pois não? Okay. Pois, doutor, eu, antes de mais nada, queremos aqui fazer 2 registros. O primeiro deles é pedir a Deus,
rogar para que ele proteja e restaure a saúde e a vida do nosso presidente, Jair Messias Bolsonaro. Esse é o primeiro ponto. Porque todos nós sabemos o que ele está passando e queremos que Deus interceda pela mão dos médicos para restabelecer o pleno vigor do nosso presidente da República. Segundo, desejar a todos os nossos internautas um abençoado, próspero e iluminado ano de 2022, para que o final desse ano, esse ano, ou ainda o mais breve possível, tenhamos essas algemas da escravidão retirados de todos nós, porque se trata de uma das maiores injustiças da história contemporânea do nosso país. E nós não podemos permitir que o direito seja sequestrado, doutor Robson Ramos e doutora Leonice. Nós não podemos permitir que alguém diga se você tem aptidão ou não tem aptidão para trabalhar depois de 5, 6 ou 7 anos de faculdade. Doutor Robson Ramos e doutora Leonice, vou pedir vênia para expor no quadro um documento que foi elaborado, inclusive, pelo próprio doutor Robson Ramos, que é um constitucionalista do estado de São Paulo, morou muitos anos em Utah, nos Estados Unidos, conhece muito bem a realidade da advocacia naquele continente, e queremos expor uma parte do trabalho que o Dr. Robson pesquisou, trabalhou há muito tempo. E ele é um especialista nessa área. Ele, como ele muito bem falou, e juntamente com a doutora Léo e nós aqui da NB, sempre voltado para esclarecer a nosso mundo jurídico de que o direito no Brasil foi literalmente sequestrado. E sequestrado exatamente por quem deveria defendê-lo, por quem deveria de abraçar essa causa para que o direito não fosse ferido e não fosse maculado. IAB, Ordem dos Advogados do Brasil e Supremo Tribunal Federal, com seus reflexos no Poder Judiciário brasileiro. Nesse sentido, eu quero aqui trazer para vocês este texto inicial. A criação do Instituto dos Advogados do Brasil. Entre a abdicação de Dom Pedro I, em 1831, e as primeiras décadas do reinado de Dom Pedro II, houve um vácuo no comando do país que permitiu que os advogados mais experientes vindos de Coimbra ou não ocupassem a maioria dos cargos públicos do país e se tornassem os conselheiros do imperador, que sequer tinha maioridade e já ocupava o trono. Embora ainda não tivesse maturidade completado por entender o que a criação do IAB representava, Dom Pedro I, aos 17 anos, aqui eu não entendi muito bem, reverenciado pelo português formado em Coimbra, Francisco Alberto Teixeira de Aragão, ministro do Supremo Tribunal de Justiça e autor do Estatuto da Criação do IAB, e advogados, conselheiros do imperador, a assinar o aviso de 7 de agosto de 1843, que deu origem ao IAB. A nomenclatura Instituto dos Advogados do Brasil não é compatível com os verdadeiros propósitos da entidade, posto que não é um instituto para todos os advogados, mas apenas para uma elite de advogados. É o instituto de alguns advogados. É muito provável que a lista do IAB seja muito maior do que os advogados inscritos na Ordem dos Advogados do Brasil. Dr. Robson Ramos, como autor desse texto, entre outros textos, como você analisa hoje o direito no Brasil do ponto de vista da criação, a manutenção da criação do IAB, quem é o IAB, quais são os seus reflexos com a Ordem dos Advogados do Brasil e, sobretudo, no Supremo Tribunal Federal e os reflexos no Poder Judiciário. A palavra toda é sua. Pois é, doutor Carlos. Essa instituição, o IAB, ela surgiu como já um modelo
de algo que já existia em Portugal, existia na França, né? E foi reproduzido aqui no Brasil. É uma forma de se restaurar uma corporação de ofício. E, desde o início, essa organização ela nunca teve como propósito fiscalizar o exercício da profissão. Eles sempre ambicionaram o poder. O poder sempre foi a meta principal dessas pessoas. Tanto que eles sempre estiveram envolvidos com o alto escalão do poder. No início, eles eram os conselheiros do imperador, que, veja, quando se observa as datas, vê-se que o imperador era uma criança, um jovem, inexperiente. Qual estudo que o imperador tinha? Que não se questiona, né? Ele era formado em quê, com 17 anos? Ele foi estudar na Europa? Não, ele não tinha estudo. Estudado numa faculdade, ele não tinha uma experiência que desse a ele uma capacidade para administrar um país. Então, quem fazia toda a administração do país eram essas pessoas que, por sinal, eram advogados, né? Formados na Europa. E então, esse grupo que redigiu todo o estatuto de criação do IAB, deu para que o imperador assinasse, e ele realmente não tinha consciência do que estava fazendo, né? Mas, durante esse período em que eles tentaram criar, na verdade, a Ordem dos Advogados, o IAB foi criado, e veja que curioso, o estatuto do IAB já previa que a finalidade do IAB era criar a OAB, né? Criar a Ordem dos Advogados. Para que uma pessoa jurídica fictícia vai ser criada com a finalidade de criar outra? Então, nós temos que pensar que, na verdade, eles tinham outros planos, né, que não estavam revelados para a população. E, com o tempo, eles, inclusive, modificaram o nome. O Instituto dos Advogados passou, em 1880, a ser Instituto da Ordem dos Advogados. Eles foram modificando o estatuto para tentar chegar nessa ordem dos advogados, né? E uma das coisas que nós percebemos é que não é uma entidade que visa proteger o direito, como eles alegavam. Sempre alegam que a finalidade é nobre, mas a gente sabe que não é. Não existe nobreza nisso. Tanto que as regras para ingressar nesse instituto, já na época, cerceavam o direito das outras pessoas. Então, eles deram um prazo de, se não me engano, 2 meses para que as pessoas entrassem, porém, já existia uma hierarquia. Uma elite ficava no controle, lá em cima, né? E o restante não tinha os mesmos direitos. E para ser um sócio efetivo, só no caso de morte de um sócio efetivo. Mas, para ingressar, também já naquele tempo, era necessário uma espécie de provinha para entrar, porque, veja só, a pessoa tinha que escrever uma monografia, e essa monografia tinha que ser aprovada, senão a pessoa não ingressava no IAB. Além de pagar uma joia, que, com certeza, na época, a maioria das pessoas não tinha dinheiro para pagar. Então, ele já nasceu como uma entidade da elite. E, além disso, os magistrados, né, os cargos para magistrado do Estado tinham que sair dali. Então, veja que eles já vincularam, naquele tempo, o IAB como sendo uma porta de entrada para os poderes do Estado, né? Principalmente na área do judiciário. Então, a gente está vendo que isso aconteceu naquele período, e eles tentaram
por diversas vezes criar a Ordem dos Advogados, porém, no Senado do Império, eles foram impedidos, todas as vezes. Por quê? Qual foi a razão, doutor? Porque os senadores perceberam que a ambição deles não era a de administrar a profissão, de gerenciar. Isso é importante, isso é importante o senhor destacar. Os senadores, nós temos textos, né? Todos documentos que estão nos arquivos do Senado, né? E eles diziam na época que o que eles queriam, de fato, era ter um poder maior do que o do imperador. E, por esse motivo, eles sempre foram barrados. O que eles queriam era um poder, né, acima do imperador. E criaram, naquela época, já umas regras. Que coincidência comparado com hoje, né? Acontece hoje, exatamente. É isso mesmo. E já criaram, naquela época, esses tipos de argumento que, veja só, a gente só tinha 2 faculdades na época. E eles já diziam, naquele tempo, que existia um excesso de advogados, uma quantidade capaz de abastecer vários países, e que a qualidade era ruim. Que retórica ridícula. Por isso, o recém-formado, né, o advogado recém-formado, lá na época, precisava fazer um estágio de 2 anos com um advogado que fosse experiente. E só após a aprovação desse advogado é que ele poderia exercer a profissão. E esse estágio deveria ser repetido sempre que o candidato fosse não aprovado. Os senadores, na época, falaram, o que vocês estão querendo é criar uma categoria de escravos de luxo, porque o advogado recém-formado, ele vai trabalhar de graça para um mestre a vida toda, porque basta que ele reprove aquele advogado e ele vai trabalhar de graça a vida inteira. Isso é criar um escravo. Veja só, essa ideia já foi discutida no Senado da época do Império. Então, esses argumentos de que existe um excesso de advogados e de que a qualidade não era boa, já é muito antiga. E a gente sabe que é uma falácia. O que eles queriam mesmo era criar uma limitação no ingresso da profissão. Por quê? Porque a profissão era, e ainda é, né, uma porta para o poder de Estado. Então, eles queriam manter isso dentro de uma elite. E foi o que eles tentaram a vida inteira até conseguir. Eu acho que agora já conseguiram, porque hoje o que a gente está vendo é que eles conseguiram concretizar aquele objetivo de criar uma espécie de um poder autônomo, independente, maior do que do imperador, que é o que acontece hoje, né? Se a gente for considerar o presidente como um cargo equivalente ao do imperador da época, hoje o presidente está abaixo deles, até o Senado, o Congresso. Então, a meta que eles tinham, eles realmente estão conseguindo. O único problema que eles tiveram é que eles nunca imaginaram que alguém iria descobrir o plano, né? Porque isso começou em 1843 com a criação do IAB, conseguiram criar a OAB em 1930, através de um jabuti, né? Mas, até aí, em 1930, criaram a OAB, e em 31 fizeram um regulamento. Veja só que coisa interessante. Em 1931, fizeram um regulamento, um decreto, que era o regulamento da OAB, decreto 20.784, de 14 de dezembro de 1931. Nesse decreto, existiam mais pessoas que podiam advogar, né? Não era necessário ser bacharel em direito. Mas essas pessoas já começaram a ser discriminadas e
Mas as exigências para ingressar na OAB ali já não eram as que se tem hoje. Bastava apresentar ter boa idoneidade moral, não ser processado por crimes, ser formado por uma faculdade reconhecida, tudo aquilo que a gente sabe que é o correto, né? Essa forma correta foi o que está previsto aqui nesse decreto, decreto 20.784. Basta ler. Aquilo ali é o que você tem que ter, são as qualificações que você precisa ter para ter registro no conselho, né? E exercer a profissão. Só isso. O problema é que esse não era o plano deles. Eles nunca quiseram fiscalizar a profissão. Tanto é que eles nunca fiscalizaram. Eu nunca vi a OAB entrar no escritório de nenhum advogado para verificar, olha, deixa eu ver os seus trabalhos, o que você está fazendo, quais são os processos que você tem, como você trata o seu cliente. Nunca entraram num fórum e pediram, me dá a lista de processos desse advogado aqui, que eu quero ver se ele está trabalhando corretamente. Não, isso não existe. Eles nunca fiscalizaram a profissão. O objetivo deles sempre foi o poder. E na ADIM 3026, né? Tem umas declarações ali que não deixa dúvida, que a ideia é criar um poder autônomo, independente, né? Um poder paralelo ao Estado, um outro Estado dentro do Estado. E ali o Lewandowski fala exatamente como funciona o sistema, né? E o que acontece? Eu acredito que a ideia de se extinguir a autarquia, né, a autarquia OAB, foi uma parte desse plano, porque ninguém ficou sabendo. Era uma coisa que... Imagina só, alguém vai extinguir a OAB e não sai uma notícia no jornal. Ninguém sabia disso, né? Aí nós ficamos sabendo que a gente foi investigar. E tanto é que na época, a doutora Leonice se lembra disso, quando a gente falava, olha, não existe, a OAB não existe, ela foi extinta. As próprias pessoas que eram do nosso grupo, né, contestavam isso. A senhora deve se lembrar disso. O senhor se lembra também do Reinaldo, né? Lembra do Reinaldo? Lembro. Ele era do Não, eu sempre me esqueço da MNDB, né? MNDB. A ANB é sucessora do MNBD. Ele era membro, ele era filiado ao MNBD. E na época, a gente não tinha esse tipo de tecnologia, né? E eu me lembro que eu falei para ele, eu conversei com ele por telefone umas 3 vezes. Infelizmente, ele já faleceu, né? Não chegou a ver nada... Não, Robson. Ele não faleceu, não. Ele teve várias aí... teve AVC, várias crises de AVC. Ele não está aí, né, atuando, mas ele não faleceu, não. Ah, não? Pensei que tivesse falecido. Bom, mas eu falando com ele, ele não aceitava a ideia de que a OAB não existisse, assim como muita gente, né, não aceitava naquele tempo. E o que acontece? Na verdade, a OAB foi extinta mesmo em 91, mas isso foi uma coisa muito discreta demais para acreditar que eles não sabiam que isso aconteceu, né? Mas qual era o objetivo? O objetivo era que as pessoas realmente não percebessem que isso aconteceu, para que, em seguida, com a Lei 8.906, criar a ideia de que existe uma entidade que não se submete hierarquicamente a nenhum poder, que é o que consta ali, ela não se submete hierarquicamente, né, aos outros poderes, e gradativamente eles vão modificando essa entidade até criar realmente um poder soberano, independente e paralelo, e sem que as pessoas percebam. Dr. Robson, Dr. Robson, isso parece o Vaticano do Brasil. Exatamente. O plano era esse. Só que a doutora Leonice e eu, né, a gente
discutia muito esse assunto e saímos atrás de prova. E conseguimos coletar uma tonelada de provas sobre tudo o que nós estamos falando. E hoje realmente não existe dúvida, né? Ninguém mais duvida de que a OAB, a autarquia, foi extinta, ela não existe, jamais foi recriada, né? E o que está acontecendo aqui é que nós temos uma entidade que não cumpre as leis do nosso país, tem as suas próprias leis, como se fosse um Estado paralelo, e nós estamos todos sendo submetidos a uma espécie de governo paralelo. Inclusive o próprio presidente, né, tem passado situações difíceis, porque nós temos visto que o judiciário não está fazendo aquilo que a gente espera que ele faça, né? E não fará. Não fará, exatamente. Nós estamos, como o senhor falou, vivendo um momento realmente sombrio nesse país, porque a mudança que está acontecendo é a nível de sistema de governo, né? A gente tinha um sistema antes, que era um sistema republicano e democrático, com tripartição de poderes, uma situação normal, né? Um país tranquilo, normal. Mas não é mais essa situação. Hoje a gente vive uma situação em que a gente não pode mais confiar na própria lei nem na própria justiça. Antigamente, o judiciário era a última esperança das pessoas, né? Quando alguém era vítima de uma injustiça, o nosso raciocínio, né, a nossa reação espontânea era de procurar o Poder Judiciário. E hoje a gente tem medo do Poder Judiciário. Então é uma situação muito difícil mesmo. Doutora Leonice, quer acrescentar alguma coisa? A senhora participou bastante dessa fase. Sim, nós participamos, nós fizemos assim, e continuamos fazendo, né, doutor Robson, um estudo aprofundado de toda essa história, inclusive até mesmo do decreto imperial de Dom Pedro, né, que lá ele diz assim, não, o advogado não é doutor, só é doutor quem tem doutorado. Ora, lá atrás, nós sabemos que não existia mais nem a instituição de ensino do curso superior, que ele nasce através do decreto de Dom Pedro, e aí vem a lei em 1827, se não me falha a memória agora, né, que ele coloca a criação das duas instituições de ensino, que seria a de Olinda e a de São Paulo. Ali começa a nascer o quê? Os formadores de ciências sociais e jurídicas. Mas ali ele deixa bem claro que é para formar o conselho com 9 deles, para que seja feito o quê? A formação de desembargadores, juízes. Então, tudo isso nasce lá através daquele decreto de Dom Pedro, onde ele não foi revogado. Se forem pesquisar o decreto, vão ver que esse decreto ainda está lá. Nós fizemos um levantamento, inclusive, para verificar o estatuto de criação do IAB no Rio de Janeiro, que se deu início com a sua fundação lá. Não existe também esse estatuto registrado, não foi localizado. Então, tudo isso nasce lá atrás para formar o quê? A tomada do poder, o poder no Estado, um poder paralelo. Na realidade, eles queriam o poder para si. Toda aquela história lá atrás, que a OAB, ela se arrependeu de ter dado o apoio aos militares, isso daí foi tudo uma articulação, porque, na realidade, eles já eram comunistas natos. Eram comunistas natos. É só olhar toda a história. Então, isso daí foi uma forma, uma articulação para enganar, tá? Porque, na realidade, todos eles ali já vêm de migração de Portugal para o Brasil. Já existia advogados aqui, não existia cursos, né, superiores para formar advogados, mas, no entanto, é uma das profissões mais antigas, que é do advogado e do médico. E ali ele faz o quê? Ele sequestra o direito
do advogado, de exercer a tua profissão. Em 1930, vem o Jabuti, lá no decreto 19.408, aí vem em 31, o primeiro regulamento fica criado, é a Ordem dos Advogados Brasileiros, porque também era o Instituto dos Advogados Brasileiros, como eles já foi aí explanado pelo Dr. Robson, não conseguiram êxito junto ao Senado, na época do Império, para que se mudasse a nomenclatura Instituto dos Advogados para Instituto dos Advogados, a Ordem dos Advogados Brasileiros, veio o Jabuti, no artigo 17 daquele decreto da reforma da Corte de Apelação. E com tudo isso daí, de 1930, aí veio o primeiro regulamento em 31, o 20.784, fica criada a Ordem dos Advogados, Ordem dos Advogados Brasileiros, eles mantêm aquela descrição brasileiros, e carregam isso até 63, quando tem um juiz que, por uma petição mal redigida, com erros de português crassos de São Paulo, do tribunal daqui de São Paulo, ele comunica à Ordem dos Advogados Brasileiros daquele erros crassos redigida naquela petição daquele advogado. E ali se institui... Doutora, me permite apenas uma colocação. Isso não teria sido uma espécie de uma centelha proposital para já começar com o ensaio dessa situação toda? Sim, existia um exame? Porque com isso, a Ordem dos Advogados Brasileiros, em 63, ela vem com o quê? Com o primeiro estatuto disciplinar que institui a avaliação enquanto acadêmico, que é o 4.215/63, que é o que nós colocamos, que ele é um acessório do principal, que é o 19.408, está lá no seu artigo 1º, que é a Ordem dos Advogados Brasileiros, criada pelo decreto 19.408. E aí ele vem até 91, quando nós temos aí a revogação expressa e totalmente do decreto 19.408 pelo decreto presidencial 11/91. Ou seja, todos aqueles antecedentes acessórios morreram, acaba-se, fim da Ordem dos Advogados Brasileiros, que foi criada pelo um artigo 17 por decreto, e em 91, por decreto, também se extingue, acabou. E aí nós entramos naquela fase que é conhecida aí, em 92, o PL de Ulisses Guimarães, né, 2398, que não passa por votação nas casas legislativas. Aí nós vamos lá mais além, que nós fomos nas pesquisas, a falsificação de assinatura, e tudo isso, mas tudo isso vem de muito lá de trás, todo esse arcabouço dessa história, dessas informações, que jamais foi esta entidade de classe quem disse quem era e quem não era o advogado, quanto menos o doutor, que se institui aquele que tem doutorado, porque lá atrás não existia doutorado, não existia curso superior, não existia nada disso. Existiam os advogados, os doutores da causa, e existiam os médicos doutores da saúde. Infelizmente, nós somos vítima de um aparelhamento que vem de anos e anos, e isso só se intensificou mais ainda. Como vocês podem ver na tela, a criação do Estatuto da Fundação do IAB trazia em seu texto que a finalidade do Instituto era criar a Ordem dos Advogados, conforme disse o doutor Robson Ramos. O artigo 2º, o fim do Instituto é organizar a Ordem dos Advogados em proveito geral da ciência e da jurisprudência. Foram inúmeras as tentativas no Império e na Primeira República de criação da Ordem dos Advogados. As primeiras tentativas foram pelo Legislativo, mas foram barradas pelos parlamentares. A estratégia, então, foi requerer diretamente ao Poder Executivo. 3 anteprojetos de lei foram apresentados. O primeiro em 20 de agosto de 1880, por Saldanha Marinho,
e Batista Pereira. E o segundo em 1911, com Celso Baima. E o terceiro em 1914, por Alfredo Pinto. Mas somente no governo de Getúlio Vargas é que o decreto 19.408, datado 18 de novembro de 1930, que estabeleceu a criação da Ordem dos Advogados Brasileiros. Aí não é do Brasil, não. Brasileiros. O decreto foi redigido por André de Faria Pereira, então procurador-geral do Distrito Federal, e bastante influente no gabinete de Oswaldo Aranha, que na época era o ministro da Justiça do governo provisório. Isso parece absolutamente imoral o que estamos verificando, doutora Leonice. Sim, e haja também visto, doutor Carlos, que o IAB, até hoje, ele agrega, ele congrega, são os ministros, são ex-presidentes, são desembargadores, são promotores, são delegados e, inclusive, militares. Inclusive, militares estão lá, tá? Agora, a Ordem dos Advogados, ela ficou aí porque, na realidade, ela é o quê? Ela é o próprio IAB. Eu fiz outro dia aqui uma análise de uma holding que tem as suas empresas abaixo, né? E o IAB exatamente é isso. É o IAB, e aí vem quem? A Ordem dos Advogados, que está aqui embaixo, que aquele CNPJ, nós já falamos que deveria ter sido baixado de 66, não foi cumprido pelo decreto 11/91. O IAB é quem forma decisões para ministros, juízes, desembargadores, promotores. Ele é quem faz tudo isso, por isso que nós sempre dissemos, olha, o IAB é a cabeça da pirâmide, eu não vou falar da serpente, não. Ele está lá, no topo. É ele quem determina. E nós sempre voltado e discutindo questão da OAB, OAB, mas a OAB está lá. Olha quantos anos foi criado o IAB, e depois, aí ele fez assim, não, a OAB vai ser para cuidar da classe de advogados, do exercício legal, para liberar quem é, quem não é o advogado. Agora, doutora, eu pergunto, IAB, ou seja, a OAB, alguém tem patente do registro da profissão de advogados? Não. Nós fizemos um trabalho aí, inclusive o doutor Robson também disponibilizou, desde lá de trás, todos os ex-presidentes que nós tivemos, tá? Que foram militares e foram o quê? Advogados. A maioria foram quem? Advogados. Advogados. Até o Lula recebeu Dilma e FHC. Até, com exceção desses 4. O resto eram advogados, acho que são 24 ex-presidentes advogados. E aonde que eles estão? Dentro do IAB. Nasceram de onde? Dentro do IAB. A maioria desses desembargadores, juízes lá atrás, nasceram onde? Dentro do IAB. Aonde nasceram os primeiros advogados que ajudaram, junto com políticos, a formular a Constituição Federal? Doutor Robson, a primeira Constituição lá atrás foi formulada onde? Dentro do IAB. Dentro do IAB. Foi feita dentro do IAB. E veja só, as outras também foram discutidas ali dentro. E leis atuais, né, importantes, são discutidas primeiro dentro do IAB. Ora, mas então para que a gente tem um Congresso? Se o Congresso é que deveria ser a casa onde se discutem as leis, né, com a participação da população, para em seguida ela ser aprovada, mas não é assim que funciona. As leis são discutidas dentro do IAB, eles convidam ministros do STF, juízes, desembargadores, militares, empresários. A discussão é feita ali dentro. Depois que eles já chegaram a uma conclusão, fazem uma minuta e mandam para os representantes deles dentro do Congresso. Então, não existe a discussão dentro do Congresso, ali é só para votar, né? E eles têm, os representantes do IAB dentro do Congresso, eles controlam o Congresso.
as casas ali, as comissões mais importantes, né? Comissão ACCJ e outras, eles têm gente deles lá dentro. E eles conseguem... Principalmente nas secretarias, doutor Robson. Exatamente, eles têm os filtros, eles têm os filtros que, veja só, quando a gente manda um projeto ali, o filtro barra, não chega nem a circular ali dentro. O senhor sabe disso, o senhor já foi vítima disso várias vezes, né? Então, eles barram os projetos que são contra os interesses deles e conseguem aprovar a toque de caixa, né? Que normalmente um projeto demora 10, 15, 20 anos para aprovar, e eles fazem isso em 2 anos, ou até menos. Até menos. Até menos. Como aconteceu com a Lei 8.906, aquela fraudada lei. Exatamente, então, doutor Carlos. E aí, o que eles fazem? Aí eles utilizam dos advogados que são de partidos, né, que estão aí filiados, porque a própria OAB, ela nasce lá atrás com advogados filiados a partidos. Na sua maioria, partidos de esquerda. Partidos de esquerda, porque não existe partido de direita. Não existe partido de direita. Existe centrão e esquerda. Não existe partido de direita. E centrão mais para a esquerda do que direita, né? Exatamente. Aí você pega lá atrás, né, os partidos lá com os seus advogados, na qual eles fizeram todas essas articulações, eles fazem, por exemplo, eles ajudam nessa parte de fórmula a Constituição, texto, apresenta a um deputado, tá? Esse deputado tem lá os seus advogados inscritos na OAB, que eles se utilizam da OAB, porque o IAB não vai direto. O IAB não vai direto. Ele vai através dos advogados inscritos na OAB, né? Aí eles vão lá para o STF, eles vão para o Senado, eles vão para o Estado, eles vão para o município, através de quem? Dos advogados inscritos na OAB. Porque o IAB deixou de ser um órgão governamental de manter vínculo. E a OAB manteve seu vínculo até 91. Depois ela deixou também de manter o seu vínculo. Aí vieram os graus e diz em 3026 que a OAB seria sui generis. Sui generis não existe isso no ordenamento jurídico e local nenhum. Ali era, a doutora Leonice, ali era a hora do Congresso Nacional manifestar a sua manifestação. A competência privativa do Congresso de criar uma nova personalidade jurídica é da Casa Legislativa. Eles foram omissos e covardes. Seria, doutor Carlos, se eles não fizessem parte de todo esse sistema, de dentro do IAB. Só que, infelizmente, eu não vou generalizar que todos os deputados, federais, todos os senadores, todos têm conhecimento, mas ministros têm, senadores têm, aqueles mais antigos têm, todos eles têm esse conhecimento. Tá? Então, seria um momento, mas não foi por quê? Porque foi uma forma que ele era os graus, arrumou lá para continuar mantendo esse sistema. Diga, doutor Robson. Existe mais um agravante nessa situação que a gente não costuma observar. E veja só, essa ideia de criar a OAB, né, a Ordem dos Advogados, foi inspirada na França e em Portugal. Porém, se nós formos hoje pegar o estatuto, eu tenho aqui o estatuto dos advogados de Angola e de Portugal, toda essa história que eles estão tentando implantar aqui já foi implantada lá em Portugal e em Angola. E eles estão trazendo esse modelo para cá. Então, é como se fosse uma organização internacional, estrangeira, né, que vem aqui e dita regras. São regras feitas em outros países que vão sendo adaptadas aqui. Então, não é uma coisa isolada, um movimento isolado que saiu da cabeça de alguém. Olha, o magistrado, o juiz fulano de tal teve essa ideia, o deputado fulano de tal teve essa ideia. Não se trata disso. É uma coisa que vem de fora,
para cá e é implantada aqui a revelia, né? Sem discussão com a sociedade. Ninguém pergunta pro advogado, né? Nem pro advogado inscrito na OAB, se ele concorda, se ele aceita. Aquilo é implantado e acabou-se. Então, Dr. Robson, aqui a doutora a Márcia de Fátima Cabral Nuceira, ela fala, a criação da OAB seria uma forma pelo 5º Constitucional de indicar juízes, os quais não iriam julgar contra a máfia política organizada do sistema do mecanismo aparelhado. Na verdade, não é a OAB. Quem está por trás de tudo isso aí é o IAB, que é, em síntese, a própria OAB. Na verdade? Inclusive, nós temos um documento que, da época, né, da criação do IAB, que lá na época do Senado já se discutia de se seguir o modelo americano, né? A justiça nossa no estilo do modelo americano, onde na época tinha concurso para ser juiz. E o IAB, na época, não aceitou que se criasse concursos. Eles queriam o modelo da nomeação, eles tinham que ser nomeados, justamente para que essa estrutura, né, existisse. E tinham senadores da época que contestavam isso, porque eles queriam um sistema onde houvesse concurso e não esse modelo de nomear pessoas. Então, houve esse debate na época e quem ganhou foi o pessoal que defendia os interesses do IAB na época. Os juízes e os cargos do Estado, que eram importantes, continuaram no modelo de nomeação. E não é uma coisa que as pessoas... Veja só, essa ideia de não aceitar a ideia de nomear pessoas para cargos como desembargador, hoje acontece isso, isso já foi recusado na época do Império, né? As pessoas sabiam que não era uma coisa boa para o país, e eles lutaram contra isso na época do Império, os senadores da época do Império. Então, nós temos esses relatos, né, todos arquivados aqui. Então, a gente sabe que o plano que eles tinham era esse, e eles estão conseguindo a ideia deles de nomear advogado, que, na verdade, era proibido o advogado não poderia ser magistrado, né? Havia uma incompatibilidade, na época, entre determinados cargos e a advocacia. Então, você não pode colocar um representante dos advogados como magistrado, porque você compromete o sistema, a independência. Como que um advogado que atua como magistrado vai ser uma pessoa isenta, não comprometido com a classe dele? Então, isso tudo foi discutido na época do Senado, do Império, né? No Senado do Império. Então, nós temos esse tipo de debate feito naquela época. E hoje, veja só, hoje nós estamos presenciando esse 5º Constitucional, que é uma forma que corrompe o sistema, porque o magistrado deixa de ser uma pessoa que tenha só aquela vocação de ser um juiz, né? O juiz da causa, alguém neutro, isento. E nós passamos a ter aqui desembargadores que vão ali para defender interesses do grupo, e não os interesses da sociedade. Dr. Robson, eu quero lhe fazer uma colocação, eu quero contribuir com... Quando o doutor se refere ao 5º Constitucional, isso não lhe remete a uma outra situação ao tempo das guerras, quando se falava do 5ª colunista colocados nas trincheiras dos inimigos para destruir o sistema? Exatamente. Nós não precisamos ser muito espertos para começar a concluir que nós estamos vivendo uma farsa do direito no Brasil. Exatamente. Desculpa então, interrompeu, doutor. Não, mas o senhor falou exatamente isso mesmo. É isso que acontece. Nós temos uma estrutura jurídica hoje que é uma fraude. Não funciona como deveria ser, né? E, infelizmente, hoje ela está até pior, porque ela se expandiu, ela alcança hoje o Ministério Público, a Defensoria Pública, está todo mundo envolvido nisso. Veja o absurdo que existe esse CNJ. Primeiro que ele é inconstitucional, né? Ele foi implantado com uma emenda
constitucional, a emenda 46, isso não existe, né? Isso é impossível. Essa é uma mudança na Constituição que não poderia ser feita sem que se fizesse uma outra Constituição, né? Isso Então, aí, isso exatamente. Exatamente. vai acontecer. E o que eles colocam ali dentro do CNJ? Advogados. Ora, isso é uma bagunça, virou uma coisa que a justiça perdeu a credibilidade. Põe um advogado ali para perseguir o juiz. E o juiz de carreira que queira fazer aquilo que ele considera justo, né, ele vai ser perseguido. E ainda me criam essa súmula, né? Essa súmula vinculante, onde o juiz acaba com a liberdade do juiz, o juiz não tem mais o direito de decidir sobre nada. Acabou Uma o vez convencimento, né? Ele perdeu a liberdade. E além de perder a liberdade do pensamento, né, de opinião, ele perde a liberdade de decidir também, porque se ele resolver fazer alguma coisa, tacam o CNJ nele, né? E a Outra gente... questão, doutor Robson, para que foi Inclusive, criado o CNJ em 2007, o Conselho de CNJ em 2007? Para inclusive, quê? Com que finalidade? inclusive o CNJ está criando resoluções como se leis fossem, né? Exatamente, isso é um absurdo. Na verdade, esse CNJ, na prática, né, ele é um órgão administrativo. Então, as decisões dele só valem internamente. Ele só pode decidir que horas o funcionário entra, que horas ele sai, o que tem que ser comprado. São decisões administrativas. Ele não é um órgão de Estado, mas ele é vendido como se fosse um quarto poder. Alguma coisa com uma absurda, né? E pior ainda, o presidente do CNJ é exatamente o presidente do Senado, para criar um conflito ali, onde um juiz, por exemplo, que tem alguma causa, né, que seja julgado ali no CNJ, ele vai entrar com o recurso e quem é que vai no Senado, ali no STF, julgar o recurso dele, né? É exatamente o cara que condenou. Então, veja o absurdo. Então, a justiça está, né, desaparecendo, perdendo a sua essência, acabando. Então, é um momento muito sombrio mesmo que a gente está vivendo. Doutor Robson, aqui o jornal O Novo, que está nos acompanhando, tem uma plataforma, um jornal, uma edição no Twitter. Ele caracteriza aí com muita precisão ativismo judicial impregnado no judiciário brasileiro. É exatamente isso. A Ludmila Lins Grilo, inclusive, ela disse que ela sofreu com o CNJ por conta dos seus posicionamentos, não é verdade? Exatamente. E o jornalista aqui, o jornalista José Luiz, está abordando isso com muita propriedade, né? Quer dizer, o ativismo judicial está escancarado, não tem uma segurança jurídica em nada nesse país. Mas, doutor Carlos, e doutor Robson, né, e demais doutores e doutoras aí, internautas e plataforma INB. Agora, eu faço uma pergunta, tá? De todo esse levantamento, de todo esse arcabouço, de todas as provas materiais, por que é que os juízes, quando se nós peticionamos, informamos o juiz, juntamos provas materiais de todo este crime, os juízes ainda continuam dizendo, olha, mas quem determina, quem dá a liberdade de trabalho é a 8.906, é a OAB. Aí eu faço a pergunta aos doutores, estão ou não estão todos aparelhados no mesmo cesto? Porque o juiz, quando ele recebe uma denúncia, a prova material do crime ali, o que é que ele tem que fazer? Ele coloca as ventas nas vistas e não aprecia? Ou ele estaria partícipe também do crime do sistema? Exatamente. Temos uma situação que eu sempre condeno o Poder Judiciário. Eu sei que o doutor Carlos, a senhora, fala, não, existem exceções, mas eu prefiro condenar o sistema do Poder Judiciário como um verdadeiro agente, né,
o verdadeiro agressor da lei, porque ele está ali para fazer exatamente o oposto do que ele está fazendo. Então, como nós já denunciamos que a OAB não existe, e isso é um fato que qualquer pessoa do primeiro ano, né, do bacharelado em Direito sabe disso, né? Basta olhar a legislação e acabou-se. Então, ele deveria, quando recebesse uma petição da OAB, exigir o estatuto da pessoa jurídica. Cadê o estatuto? Porque não é esse um dos requisitos, né, da petição. A pessoa jurídica tem que apresentar ali o estatuto de fundação. E onde está o estatuto dessa entidade? Porque ela não existe por lei e não existe com registro em cartório. Então, ali já está um erro de todos os juízes, sem exceção, né? A outra questão é que, quando uma pessoa que não tem registro nessa entidade, OAB, apresente ali para o magistrado, ali, para o juiz singular, né, uma petição, ele deveria receber essa petição. Por quê? Porque, primeiro, a entidade não existe, né? Ele, como uma pessoa intelectual, que nós temos, que alardeia, pelo menos, né, para todo mundo, que o juiz é uma pessoa que tem um intelecto superior ao dos demais, ele deveria estar sabendo que a qualidade de advogado não é em função do registro na ordem dos advogados. Aliás, o Estatuto de Portugal, né, da OAB de Portugal, também fala isso. Uma das funções da OAB portuguesa é atribuir o título de advogado. Veja só que até esta situação é importada também, não é nem... Veja só, as pessoas não são sequer originais, eles copiam tudo, né? E nós que pesquisamos, a gente sabe que a profissão de advogado, ela existe mais de 100 anos antes da OAB existir. Então, não tem necessidade de eu ter registro na ordem dos advogados para ser advogado, porque a profissão já existia há muito tempo, antes dela existir, não é mesmo? Doutor Robson, inclusive, essa questão aí relacionada ao exame de ordem, não, ao exame relacionado aí perdão, a Lei 8.906, quando estabelece lá no artigo 3º que advogado é apenas aquele que está inscrito na OAB, isto se traduz na maior fraude da história legislativa brasileira, porque eles sequestraram a profissão que nós devemos refutar de plano, porque nós não somos moleques aqui, nós somos advogados formados pela nossa Constituição, que é a lei maior, e não esses penduricalhos que estão abaixo dela, até porque, veja o grau de gravidade que nós estamos vivendo, doutor Robson, doutora Leonice e internautas. A Constituição estabelece lá no artigo 60 que, em primeiro lugar, não poderá haver sequer emenda à Constituição tendente a abolir garantias e direitos fundamentais. O artigo 13, artigo 5º, inciso 13 da Constituição Federal, que está no capítulo das garantias e direitos fundamentais, estabelece que é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, dadas as qualificações que a lei assim estabelecer. Aí resolveram lá, por uma manobra jurídica no Supremo Tribunal Federal, por uma cabeça feita de serpente, que traduziu essa regra nos termos que a lei estabeleceu, invocando a Lei 8.906, como se todos os outros cursos também teriam que ser submetidos à Lei 8.906, e não à Lei 9.394 de 1996, que é o instituto que regulamenta todos os cursos de ensino superior. Portanto, nem mesmo uma emenda à Constituição tendente a abolir garantias de direitos fundamentais, o que fará uma lei infraconstitucional abaixo da Constituição, sequer é uma lei complementar, abolindo uma garantia de direito fundamental, transformando um certificado com peso maior do que um diploma, o que é uma verdadeira... Isso que eu não consigo entender, como é que o MEC permite que, apesar de que essa permissão não é velada, né? Como é que o MEC permite que o seu diploma não vale nada
e um certificado de uma entidade que, em primeiro lugar, que não existe e que não participou da formação profissional de um curso acadêmico, avalie alguém que não tenha competência para avaliar. Então, quer dizer, estamos realmente vivendo a derrocada no direito brasileiro e todos nós, com exceção à ANB, todos os advogados se submetem a uma fraude. O próprio Nelson Jubim, que foi constituinte, disse que 3 leis da Constituição não foram apreciadas e votada na Comissão de Constituição, a Comissão Constituinte. 3 leis, entre elas o artigo 2º, que não foi objeto de deliberação plenária da nova Constituição. Então, nós estamos realmente vivendo uma fraude escancarada e o mundo jurídico se dobra e se curva às ilicitudes, doutor Robson e doutora Leonice. Veja só, doutor, acrescentando isso em cima do que o senhor falou, além disso tudo que o senhor disse, o Pacto de São José da Costa Rica, diz que estes direitos, né, garantidos pela Constituição não podem ter uma interpretação que restrinja ou anule esse direito. Tá certo? Então, veja só, quando se fala aqui, o exercício da profissão é livre e que precisa ter uma qualificação, isso não pode ser interpretado de forma a restringir esse direito, né? E é o que eles fazem e violam não só a Constituição também, mas também o tratado, né? Tratado de Direitos Humanos que o Brasil assinou. Então, nós já temos aí mais uma violação. O OIT também, o Tratado 111, artigo 1º, letra B ou C, não me lembro agora, está lá também, no artigo 3º do referido Tratado 111, que também diz que a profissão vem do curso que você se forma. Né? Então, é uma garantia constitucional. Mais um agravante em cima disso. Quando a legislação, né, do Ministério da Educação atribui à OAB o direito, qualquer direito relativo à educação, ela fala o seguinte, que ela tem o direito de opinar. Opinar não é fazer provinha, né? Certo. Opinar sobre a criação de cursos, tá certo? A legislação, desde que a OAB foi fundada, né, ela nunca existiu na história do Brasil nenhum artigo de lei dizendo que ela pode fazer provinha, avaliar estudantes ou pessoas já graduadas. Não existe essa permissão na lei. Porque a lei... Doutor Robson, aí nós vamos adentrar, com Vênia, nós iremos adentrar lá do artigo 8º, no inciso 1º e 4º, que diz que o exame de ordem será aplicado por provimento e será regido pelo presidente do Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil, que não prova sua certidão de nascimento. E aí eu pergunto, que provimento é esse? O da Lei 8.112/90 não é, porque aquilo lá é para investir de cargos públicos, não é isso? Que provimento é esse? Aonde está, doutor Robson, o exame a ser aplicado? Porque até 1994 não existia nada, existia avaliação lá, que muitos saíram com a sua funcional de dentro da própria instituição. Tá? A partir de 94... Doutora Leonice, a Lei 8.906, doutora, todos nós sabemos que ela não existe no mundo juridicamente aprovada. Nós sabemos disso. Sabemos disso, só se submete a ela. Mas ela está declarada? Não está declarada. Por enquanto, ela está na vigência. E aí que eu estou fazendo o link... De forma fraudulenta, né? Diga-se de passagem, de forma fraudulenta. Cadê o exame? Que exame é esse, doutor Robson? Existe lei de exame? Não. O que eles fizeram? Eles pegaram a lei de provimento, a 8.112, e fizeram esse jabuti lá dentro do artigo 8º, do inciso 1º, dizendo que quem vai é o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil. Aí ele diz que é por provimento. Que provimento? E qual é a prerrogativa? Não é do presidente da República?
Não está no artigo 84, no inciso 4º? É para eles atribuíram, eles deram... Não existe. E as profissões podem ser regulamentadas por lei, né? Na verdade, isso que eles chamam de provimentos, caso a OAB fosse ainda uma autarquia, né, esse ato não seria, tecnicamente, um provimento, seria alguma coisa como resolução, né? Uma resolução, e o que dentro da hierarquia das leis, né, está lá no rodapé, nem é uma lei, né, porque lei só é lei aquilo que é feito dentro do Congresso. O que não é feito no Congresso não é lei. Então, veja que nós temos aí mais uma infração, Dr. que é regular. Dr. Robson, só me dá só uma parte. Com exceção das transcendências dos motivos determinantes para fazer leis no Supremo Tribunal Federal, Dr. Robson. Exatamente. Então, veja que... Não, mas o senhor falou exatamente o que está acontecendo. Nós temos uma bagunça hoje no Estado, né? O Estado perdeu a noção do que é certo, do que é errado, do que é permitido, do que não é. Nós temos aí o judiciário fazendo leis, temos aí uma instituição que sequer existe, né? Mas caso ainda existisse, caso ainda fosse uma autarquia, ela também não estaria autorizada a fazer lei, né? Regulamentar a profissão é só através de lei. Então, eles não poderiam criar um exame, né, através de uma resolução, de uma portaria, tá certo? Isso não existe. Então, estamos cheios de ilegalidades. Agora, o que eu acho incrível que só nós que, entre aspas, não estamos qualificados é que enxergamos. Porque as pessoas que estão qualificadas não enxergam. Né? Nem os juízes, nem os promotores, nem os desembargadores, todas estas pessoas, entre aspas, qualificadas, não conseguem enxergar esse caminhão de ilegalidade que a gente já acabou de mostrar aqui, não é mesmo? E denúncia... O Pacto Social dos Advogados Inscritos. Exatamente. Denúncia não é por falta de denúncia, porque o senhor já apresentou quantos projetos, quantas ações, né, tanto no Congresso, no STF, não é falta de denunciar o que está acontecendo, né? Ministério Público, na Polícia Federal, eu mesmo já fiz documento, a ANB também já fez, entregou na Polícia Federal e cadê? Ninguém viu, nenhuma manifestação. O da Polícia Federal, doutor, foi para o Ministério Público. Né? Porque eu fiz há muito tempo atrás, muito tempo. Aí me deram uma resposta assim que eu falei, nossa, cara, a gente fica decepcionado. Mas... Dr. Robson, em 2019, quando eu tive minha reunião lá no Ministério da Justiça, apresentando todo um dossiê, eu perguntei sobre justamente essa situação toda. Os dois que nos atenderam lá, fui eu e o doutor Jorge da Silva Brito, de Brasília. Estivemos os dois lá na Secretaria do Ministério da Justiça. Após toda a formalidade, toda a apresentação, eu fiz uma pergunta para os dois interlocutores. O Ministério da Justiça sabia da inexistência da personalidade jurídica da Ordem dos Advogados do Brasil? Sabe qual foi a resposta que me deram? Não. Sabia. E agora? Isso não é prevaricar? Doutor, me fala. Fala sério. Isso não é prevaricação? Doutor Aléo. Eu fiz um documento para a Polícia Federal e não é possível. Eles não são tontos, né? Ou será que só nós que não qualificados é que conseguimos ver? Não, eles estão vendo também. Eles fizeram a mesma faculdade que a gente fez, né? E nós estamos aqui, doutor Robson, nós estamos aqui exercendo o nosso direito constitucional de juristas. Nós não estamos aqui como moleques, como formados do segundo grau, em pedreiro, padeiro, etc. e tal. Nós estamos aqui como juristas. E não nos tirem para tolos. Né? Não nos tirem para tolos. Querem discutir o direito conosco? Não nos ameaçam.
vocês são ignorantes, vão estudar, vão passar na prova. Não é estudando mais, estudar melhor. E nós estudamos melhor. Na NB, nós estudamos todos os santos dias, doutor Robson e doutora Léo. Todos os santos dias nós nos debruçamos sobre livros e pesquisas. Doutor Carlos, eu, doutor Robson, o senhor, como muitos outros aí, eu tenho é pena desses que mandam nós estudarmos, porque nós estamos dando show de conhecimento na qual eles não tiveram. Tudo com a gente. Eles nunca imaginaram. Então, vem cá debater conhecimento conosco. Não manda estudar, não. Vem debater conhecimento aqui conosco. Porque nós estudamos e continuamos estudando e estudamos mais e mais até hoje. Vocês não nos colocam, nos diminui de hipótese alguma. Nós temos dó de vocês. Porque quando vocês dizem vão estudar, prova totalmente a incapacidade de cada um de vocês. Porque vocês não têm coragem de vir para o debate. Venha para o debate de conhecimento. Não mandem estudar. Venham para o debate de conhecimento aqui. Vamos aqui, ó, no tete a tete. Vamos lá. Não fica por trás da mídia mandando estudar, porque isso daí é ser covarde. É ser covarde. Diga, doutor Robson. Eles nem merecem o título de advogado porque eles não conseguem defender a própria causa. Eles se submetem a vários constrangimentos ilegais que eles não deveriam aceitar. Então, como é que uma pessoa que não consegue defender os próprios direitos se sente habilitado a defender o direito de terceiros? Não é mesmo? Porque o advogado, né, está sendo pisoteado por essa entidade. Né? Olha, doutor Carlos, eu só tenho uma coisa assim, eu respeito todos os meus colegas advogados e advogadas inscritos, desde que não suba no patamar, porque está com um pedaço de plástico, uma funcional na mão, se julgando melhor e mandando os demais estudar. Porque eu sinto muito. Aí, meu filho, eu desço da tamanca também, tá? Eu desço da tamanca, eu respeito todos, então respeite cada um. Se você se julga melhor porque tem um pedaço de uma funcional na mão, de uma entidade que não prova a sua existência, venha para o embate. Venha. Nós estamos aqui. Pode vir. Doutor Robson. É como a gente está falando. Claro que a gente tem vários amigos, né? Nesse meio a gente tem vários amigos que são inscritos e até concordam com o que a gente diz, ouvem, né? Pessoas racionais. Mas tem aqueles caras que a gente sabe que eu acho que eles não... falta de melhor qualificação para eles, porque parece que eles não entendem o que a gente está falando, né? E, na verdade, a gente não está mais, né? A gente defendia antigamente um interesse pessoal, nosso. No começo, a gente até queria ter uma inscrição na OAB, né? Mas hoje, nós não enxergamos mais desta forma. Nós entendemos que nós temos um problema que é nacional. A situação é muito mais grave do que parece, né? E os advogados deveriam se unir contra esse sistema em favor da sociedade. Porque nós não estamos mais tratando de uma simples carteira, né? Nós estamos falando de uma entidade que está atuando sem ter a legitimidade para isso. Ela não tem autorização, não foi criada por lei, né? Está impondo a sua vontade e a revelia da Constituição, da lei e da vontade da população. Então, esse que é um ponto muito importante e que nós devemos, né, começar a nos unir. Pessoas que têm inscrição ou não na tal entidade lá, que chamam de Ordem dos Advogados, que para mim é uma impostora, né, até que se prove o contrário, porque não existe registro, né? Nós temos que nos unir, e em nome de uma causa maior, né?
nós temos que nos unir em favor dos interesses da sociedade. O problema é muito mais complicado do que as pessoas pensam. Não se trata mais de defender a inscrição nessa entidade ou do exercício da profissão, né? Temos um problema muito grave e é isso que a gente precisa ter consciência, né? Divulgar bastante todo esse documento que a gente tem, né? Todas essas pesquisas precisam ser divulgadas, passadas para a população, e nós temos que conseguir mudar essa história, porque nós temos visto que o destino do nosso país está indo para uma direção que, com certeza, nós não vamos gostar no futuro, né? Então, espero que seja isso, que as pessoas colaborem, participem bastante. Quem vive questionando, né, sobre os resultados que nós temos obtidos, é porque não entende que no começo, né, quando a gente começou, a gente lutava contra um monstro, porque a gente lutava sozinho, né? A OAB e o Poder Judiciário, eles tinham um grande respeito da sociedade, todo mundo esperava sempre a opinião da OAB sobre qualquer assunto para poder se manifestar, né? E hoje em dia nós já conseguimos, né, acabar com essa aura de santidade em torno dessa entidade, né? Então, ela perdeu completamente a moral que ela tinha há 20, 30 anos atrás, que é a época que nós começamos essa batalha, né? Então, nós temos sentido muito sucesso, né? Avançamos muito, e a luta é difícil porque nós não estamos lutando contra uma coisa que começou a atuar agora. Essa coisa vem da época do Império, né? É uma organização muito grande, muito forte, e nós estamos, sim, tendo muito sucesso. Então, eu gostaria mesmo que o doutor Carlos tenha muito sucesso, que ele consiga, né, tudo o que ele está fazendo, a doutora Leonice, e nós vamos, sim, continuar escrevendo mais textos, publicando, a maioria a gente já publicou, dentro da nossa rede social, e vamos, sim, conseguir tornar essas informações de conhecimento do país inteiro, tá certo? É isso que nós precisamos fazer. Hoje, a nossa luta é por divulgar tudo o que a gente já tem. Tudo que a gente já sabe tem que chegar ao conhecimento de cada cidadão brasileiro. Essa é a nossa arma hoje, né? É o modo que nós temos para conseguir ter sucesso na nossa luta. E temos que agradecer ao doutor Carlos e à doutora Leonice, que têm feito um grande trabalho nesse sentido, de divulgar tudo que nós temos feito. Muito obrigado. Mas doutor Robson, só para enfatizar a sua belíssima apresentação, o doutor tem uma grande participação nesse trabalho de pesquisa histórica. Eu sei que desde quando você voltou dos Estados Unidos, né, onde morou muito tempo em Utah, né, o doutor tem se dedicado, debruçado sobre essa questão importante para todos nós. E aqui eu quero voltar de novo a enfatizar um tema importante. Passando ou não passando no exame, aplicando ou não aplicando o exame, advogados, todo o portador de diploma é advogado. O resto é conversa fiada. Doutora Léo. Sim, doutor Carlos, é aquilo que eu falei. Me apresente a patente registrada do advogado que eu aceito. Até lá, não venha me dizer que quem diz quem é advogado é essa entidade, porque não é. É o meu diploma, que foi concebido da mesma forma de todos os demais. Doutora Leonice. Doutor Robson, só para recapitular, doutor Carlos, o doutor Robson, bem antes dele retornar, né, dos Estados Unidos, como ele mesmo falou, nós já falávamos através do Messenger, por e-mails, né? E era a forma de comunicação que nós tínhamos lá atrás.
Então, anos e anos, nós estamos assim, eu falei assim, que nós dois somos que nem aquele bandido escondido da máfia, levantando toda esse histórico, esse arcabouço de informações, e nós nos sentimos na obrigação de levar o conhecimento dos demais, porque não é apenas a nós isto está envolvendo uma pátria, um país, uma sociedade. Muito bem. Nós temos e vamos continuar trazendo mais e mais informações, porque nós entendemos que não apenas os advogados e advogadas precisam entender todo esse sistema, desde que veio de lá de trás até o dia de hoje que está aí, tá? Não é apenas o doutor Carlos, o doutor Robson, a doutora Léo ou qualquer outro colega nosso aí que tem essa obrigação. Nós temos essa obrigação de fazer esse estudo, sim, e levar o conhecimento da sociedade. Doutora Léo. A sociedade, em geral, tem que tomar conhecimento de tudo isso. Doutora Leonice, para encerrar, vamos dar uma retocada nas nossas carteiras. As nossas carteiras, né, doutor Carlos, nós só estamos aí aguardando a chegada do documento da ANB. Assim que esse documento chegar, eu acredito que mais uns 10 dias, doutor Carlos, deve estar chegando, né, esse documento, e aí sim nós já iremos colocar no site, né, o termo de responsabilidade, para que os doutores possam preencher, levar ao reconhecimento de assinatura no cartório desse termo e encaminhar para a ANB, diretamente no e-mail da ANB. O termo vai ser extraído de lá do site. O envio no endereço da anbdireito@gmail.com. Assim que esse e-mail do termo chegar na ANB, os doutores já estarão liberados ao pagamento da aquisição da carteira e o envio da foto digital. Tá? Mediante a essas informações, a ANB Nacional vai estar passando a ANB São Paulo, na qual já vai iniciar o procedimento da impressão das carteiras e a remessa no domicílio. Lembrando que é muito importante que o endereço de cada um esteja atualizado na ANB Nacional, para não correr risco de repente, nós remetermos e retornar porque não localizou o endereço do doutor ou da doutora. Mas eu acredito que uns 15 dias, né, doutor Carlos? Isso já vai estar disponível, né? Sim. Não, eu acho que não vai 15 dias, não. Vai menos tempo. Eu só quero fazer lá o termo, né, no site. Eu quero fazer uma saudação muito especial, antes de encerrar, ao nosso querido doutor Hermenegildo Alberto, nosso primeiro suplente do Piauí, a doutora Aldenora, a doutora Cacilei, da Bahia, a doutora Kátia Cavalcante, de Pernambuco, que se fizeram presente hoje, e a quem nós rendemos aqui nossas homenagens. E agora, o nosso tempo já está se esvaindo. Infelizmente, nós teríamos muito mais notícias para trazer aí aos nossos internautas, mas como a primeira live do ano, nós não poderíamos deixar de passar essa oportunidade para dissecar esse tema tão importante para todos nós, que é a fraude que é o direito no Brasil. Doutor Robson, antes de terminar, o doutor entende que o direito no Brasil foi sequestrado? Com certeza, absoluta. Né? A Constituição, veja só, na verdade, quando se fala em direito, né, o que aconteceu nesse país, que esse sequestro não foi só com relação aos bacharéis em direito, da sociedade como um todo. Na verdade, o seu direito, você tem que ter a capacidade de defendê-lo pessoalmente, sem intermediário, né? É como acontece nos Estados Unidos. Você pode representar, né, atuar em defesa do seu direito pessoalmente. Você não precisa de intermediário. O que acontece aqui no Brasil, apesar de que a Constituição dá
a cada cidadão o direito de a capacidade de defender os seus direitos, de postular, né, postular diretamente. Não seria necessário você ter um intermediário que é o advogado, né? Então, nesse sentido de sequestro do direito das pessoas, isso já aconteceu, não foi só com os bacharéis em direito que não podem postular em juízo. Todos os cidadãos ficam impedidos, né, de postular em juízo. Eles precisam de um intermediário. Isso já é uma coisa grave, porque nós não deveríamos depender de nenhum intermediário para falar em nosso nome, em juízo, inclusive, né? Então, o que nós temos visto é que, além de sequestrar o direito de toda a sociedade, também sequestraram o direito dos profissionais, né? Das pessoas que estão habilitadas a postular em juízo, né? O bacharel em direito, ele tem totais condições de argumentar a sua causa com qualquer outro bacharel, que o juiz, o promotor também são bacharéis em direito. Então, nós somos todos juristas, nós estamos no mesmo nível, mas uma parcela desses profissionais foi impedido de atuar dentro dos tribunais, de postular em juízo. Isso já é uma forma de sequestro, mas que, como eu disse, ela não afeta só esses profissionais, afeta a sociedade como um todo, né? Hoje, sem um advogado, existem uma centena de atos que você não consegue fazer, nem assinar um contrato, né? Então, esse sequestro é do direito do cidadão. E isso já começou a acontecer quando surgiu, né, esse grupo, né, que é o IAB, né, e mais tarde o AB, porque antes o engenheiro, o médico, eles podiam ser juízes, né? O médico podia ser um juiz, podia ser um magistrado, o engenheiro podia, né? Então, porque esse cargo aí, ele é um cargo do Estado, é um cargo político, ele não pode ficar preso a uma categoria profissional. Então, um poder... E não é profissão, né, doutor? Não é profissão, é cargo. O cargo de magistrado no STF não pode ser exclusivo de uma categoria profissional. Ele tem que ser liberado para todos os cidadãos brasileiros. Aliás, a Constituição, né, diz isto, que o único requisito é um notório saber jurídico e não ser formado em direito, né, porque é um absurdo você pegar um poder da República e torná-lo exclusivo de uma categoria profissional, né? Então, esse sequestro no direito, ele existe, né? Se tornou uma realidade. Mas, porque nós antigamente, né? Não hoje nós não somos mais ingênuos, né? Mas nós nos deixávamos antigamente convencer pelo discurso dos juristas, né? A gente confiava, né, que os juristas eram pessoas de boa fé, e hoje a gente não vê isso desta forma, né? Então, realmente, esse sequestro no direito está acontecendo, né? E é muito grave, e afeta a sociedade como um todo. É por isso que nós temos, sim, que estar sempre divulgando, né, tudo que nós descobrimos. Nós, além de descobrirmos esses fatos, nós também criamos textos que contestam todas essas falácias que tornaram uma verdade absoluta para a sociedade, né? Nós temos textos que contestam todo esse estelionato intelectual que foi aplicado na sociedade, né? E por muito tempo as pessoas passaram a agir daquela forma, acreditando que aquele discurso era verdadeiro. E hoje nós sabemos que não é. Por quê? Porque nós começamos a investigar e descobrimos que fomos mesmo enganados no passado. Então, esses textos que nós temos, nós precisamos tornar isso tudo público, para que mais gente, né, comece a pensar como nós pensamos hoje. Então, esse discurso que nós temos aqui, o médico tem que ter, o engenheiro precisa, o contador, né? Inclusive o contador, o senhor sabe, está
passando por uma situação igual a nossa, né? E eles querem, esse sistema que aplicaram nos bacharéis em direito, querem aplicar também em contadores, médicos, engenheiros, todo mundo. Ou seja, a sociedade está correndo um risco muito grande. E a sociedade precisa saber argumentar contra isso daí, né? E nós temos que feito essa colaboração, nós da ANB, né? O senhor, a doutora Leonice, o doutor Itacir, somos muitos, né? Que temos feito textos contradizendo todas estas falácias e estelionatos intelectuais que por várias décadas, né, iludiu a sociedade. Então, nós temos que tornar isso tudo público. Então, por isso eu agradeço muito o seu trabalho, né, e estou sempre à disposição. Sempre que o senhor precisar, pode contar comigo. Ok. Doutor Robson Ramos, é realmente uma honra para todos nós tê-lo aqui conosco, por esse seu brilhantismo diante dos argumentos, dos fatos. Eu sei que nós já tivemos vários embates nesse aspecto de apresentar teorias e apresentar textos e apresentar estudos, apresentar pesquisas, enfim, e sempre de uma forma muito profissional e muito pontual. Então, eu quero lhe parabenizar pela participação da sua live de hoje, agradecer de modo muito sistemático. É uma pena, nosso tempo já se foi, nós já passamos 1 minuto do nosso tempo, mas não tem importância, não tem problema nenhum. E também a doutora Leonice, essa grande guerreira de todos nós, que todos nós conhecemos e que faz parte, que tem um trabalho maravilhoso realizado dentro das plataformas, além da participação dessas importantes lives. Então, apenas para despedida, para considerações finais, Dr. Robson, depois passa direto para a doutora Léo e vamos encerrando a nossa atividade de hoje, embora eu teria mais 2 temas aqui a serem abordados, mas deixamos para um próximo evento. Dr. Robson. Pois é, muito boa noite a todos. Eu agradeço bastante, né, todo o trabalho que o senhor tem feito, que a doutora Léo tem feito, né, acompanho tudo isso nas redes sociais, nas nossas conversas, né? Eu e a doutora Léo, a gente conversa bastante, né? Trocamos muitas mensagens. Agradeço a todos que estão assistindo e peço que todos colaborem, né? E que fiquem bastante otimistas com o que nós estamos fazendo, porque realmente nós tivemos já muito sucesso. Quem acompanha desde o início sabe o quanto nós já avançamos, né? Muito obrigado a todos. Boa noite. Ok, maravilhoso, Dr. Robson, muito obrigado. Doutora Leonice, para as suas considerações. Só lembrando que, no caso dos contadores, eles também estão sendo vítimas, né, desse sistema desde 2012, mas que todo esse trabalho da ANB, não apenas aos impedidos ao exercício profissional da advocacia, os advogados e advogadas, mas também os contadores, eles irão se beneficiar, sim, da ação que foi proposta ao chefe de Estado. Lembrando que esta ação está num prazo de resposta e que nós ainda temos que aguardar. E que outras ações já estão sendo trabalhadas pela ANB, que a ANB não para de hipótese alguma até que a ordem seja restabelecida a todos nós, seja os contadores, sejam os advogados, seja a sociedade, a pátria e a nação brasileira. E que nós estamos aí do lado do presidente, sim, e orando a Deus pelo seu restabelecimento, que em breve ele estará aí, que não tem sido fácil para eles 3 anos governar o país da forma que ele assumiu e o quanto ele já fez junto à sua equipe pelo Brasil, afora. Só não acompanha quem não quer, não vê quem não quer. E
Eu quero agradecer mais uma vez a honra, meu amigo Dr. Robson Ramos, aí de anos e anos, que nós falávamos direto, né? Porque nós temos uma questão de fuso horário. Quando ele estava nos Estados Unidos, eu aqui, nós falávamos de madrugada. Nós não temos horas para conversar, é de dia, de noite. Dr. Carlos, a mesma coisa, e muitos outros doutores e doutoras do meu coração, plataforma NB Nacional, estamos aí, eu só tenho que agradecer, uma ótima semana a todos, e acreditem na NB, acreditem, a NB está chegando aonde muitos jamais poderiam imaginar que ela iria chegar, né, doutor Robson? Exatamente. Muito bem. Doutora Leonice e doutor Robson, muito obrigado mais uma vez pela participação e quero dizer o quanto eu me sinto honrado de estar ombreando essa causa com todos vocês. Não deixem de compartilhar essa live. Compartilhem, é importante, dê seu joinha, porque o YouTube observa tudo isso. E quanto mais joinhas tiverem, melhor. Porque aí nosso conteúdo simplesmente passa de alguns estágios como tendo uma grande repercussão nas nossas transmissões. Que Deus os abençoe. Rogando mais uma vez, agradecendo ao Dr. Valmir Souza, que está assumindo a presidência da NB no estado da Bahia, junto com a doutora Alice e a doutora Cacilei, ao doutor Adalberto Martins, que está comandando a NB lá no Tocantins, e também uma saudação muito especial à doutora Aldenora, novamente, e o doutor Luiz Carlos Triana Garcia, a quem rendemos aqui as nossas homenagens. Ao Sidney Pimentel, que também me parece que é contador, e também quero dizer que os nutricionistas também vão passar por esse ridículo processo de avaliação. Deus os abençoe. Feliz, abençoado e próspero 2022. Que tenhamos, a partir de agora, uma grande missão este ano, que é, finalmente, derrubar este monstro deste exame de ordem. Que Deus os abençoe. Muito boa noite e nossa promessa é voltar na primeira semana de fevereiro, se assim Deus permitir. Grande abraço, compartilhe, dê seu joinha e até mais. Muito obrigado pela participação de todos, doutora Léo, doutor Robson, internautas, até a próxima live. Boa noite.